Hoje você vai aprender a montar o prato ideal se você quer emagrecer e tem mais de 40 anos. Especialmente nessa fase, se você fizer aquele pratinho saudável que todo mundo fala que você tem que fazer, dificilmente você vai ter bons resultados. Existem alguns nutrientes que as pessoas vão precisando mais à medida que envelhecem. E esse pratinho tradicional que todo mundo ensina não os traz na quantidade necessária. E eu tenho certeza que você já tentou várias vezes esse tipo de prato e não teve bons resultados. Agora você vai aprender um prato diferente, que vai te nutrir, vai te deixar com menos fome, vai te deixar com mais disposição. E o melhor de tudo, vai dar para colocar o que você gosta nele. Então vamos lá aprender como fazer isso. Meu nome é Felipe Caggiano, eu sou nutricionista e eu atendo pessoas que querem emagrecer, especialmente mulheres com mais de 40 anos, mas eu também atendo homens. E a maioria das pessoas me procura por causa da minha linha de não ter alimentos proibidos e nem deixar o paciente passando fome. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online com mais de 3.000 alunas, onde eu ensino como comer. Você aprende a fazer suas refeições, os seus pratos, a inserir o que você gosta, sem aquela coisa engessada e chata. E aqui nas redes sociais, eu luto diariamente para quebrar um monte de mitos e informações erradas que ensinam sobre emagrecimento. Se é esse tipo de coisa que você está procurando, já se inscreve aqui no canal. Bom, quando você procura emagrecer, uma das primeiras coisas que você pensa é: o que eu vou comer na hora do almoço e na hora do jantar? Como que eu vou montar o meu prato? E se você for pesquisar como montar esse prato, na maioria dos lugares eles vão falar para você fazer o seguinte: metade do prato você coloca salada, folhas, legumes, etc. Um quarto desse prato você coloca uma fonte de carboidrato. E no outro quarto de prato você coloca uma fonte de proteína. Em alguns casos eles ainda pedem para você dividir esse quarto de prato entre uma fonte de proteína animal e uma fonte de proteína vegetal. Então metade frango, metade feijão. Ou seja, vai ali uns 30, 40 gramas de uma carne. Qual que é a ideia desse prato? É fazer um prato com pouca caloria. Afinal, tem um monte de salada e menos das outras coisas. Qual que é o problema desse prato? Você fica com fome comendo isso. Quase todo mundo que quer emagrecer fica com fome comendo esse prato. E o principal motivo é que ele tem pouca proteína, especialmente se você divide proteína animal e vegetal. Porque se colocar um pouco ali de feijão, vai adicionar muito pouco de proteína. 100 gramas de carne tem por volta de 20 a 30 gramas de proteína. 100 gramas de feijão cozido tem por volta de 5 gramas de proteína. Então não são coisas equivalentes. E se você colocar em um quarto do seu prato peixe, carne ou frango, geralmente isso não vai dar 100 gramas desses alimentos, vai dar uns 50, 60, o que vai ter menos de 20 gramas de proteína na refeição. Agora, se isso já é ruim para qualquer pessoa que quer emagrecer, é pior ainda para quem tem mais de 40. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo músculo mais fácil. Então a gente precisa lutar contra isso. Como? Fazendo exercício e aumentando a nossa ingestão de proteína. Então a gente tem uma necessidade maior de comer proteína, que a proteína ajuda você a manter os seus músculos e a ganhar músculos quando você treina. Inclusive, esse estudo aqui de 2022, ele sugere que o ganho de peso que as pessoas têm na fase da menopausa é muito por causa disso, porque as mulheres começam a perder músculo, o corpo precisa de mais proteína e ele aumenta o seu apetite para você comer mais proteína. E proteína é a coisa que uma mulher de 50 anos geralmente menos come. Então o corpo quer que você coma mais, mas você come menos. Então você vai comendo, porque o corpo aumenta a sua fome, mas não come a proteína. Então tem um descompasso entre o que o corpo quer e o que você faz. E nisso você ganha peso. Mas fora isso, outras queixas comuns de mulheres com mais de 40 anos é cansaço e falta de disposição. Os dois nutrientes que mais influenciam nisso são o ferro e a vitamina B12. No meu consultório eu atendo várias mulheres que estão com ferro baixo ou B12 baixo. E onde você consegue mais ferro e B12? Justamente em carne, frango e peixe. Então, geralmente, quando você aumenta o consumo de proteína, você aumenta junto B12 e ferro, fora outros nutrientes, como zinco e complexo B, que hoje até virou moda suplementar. Afinal, as pessoas comem tão pouco dos alimentos fontes disso. Então, como seria um prato mais inteligente, efetivo e que emagrece mais para pessoas com mais de 40 anos? Primeira coisa, na metade do prato, ao invés da gente colocar salada, que é nutritiva, mas não dá tanta saciedade, a salada ela ajuda a ocupar o volume do prato, ela ajuda você a ter saciação, que é a sua saciedade dentro da refeição. Então
Então você vai comendo e aí você sente cheia mais rápido. Só que a salada não é tão boa para dar saciedade. A saciedade é quanto tempo você vai aguentar ficar até sua próxima refeição ou chegar na próxima refeição com mais ou menos fome. Então você pode se encher rápido comendo salada, mas pouco tempo depois você vai ter fome. Então, ao invés de metade salada, a gente vai colocar metade fonte de proteína. Então metade do seu prato você vai colocar ou frango, ou carne, ou peixe. Felipe, eu não como carnes, eu sou vegetariana. Coloca proteína texturizada de soja, coloca tofu ou até ovos. Existem alternativas, mas você precisa da proteína. Felipe, eu não aguento comer meio prato de proteína. Ok, então você tenta comer mais do que você comia antes. Começa por aí. Então esse é o nosso primeiro quadrante do prato, o P de proteína. Depois a gente vai para outra metade do prato e a gente vai dividir essa metade do prato em dois. O primeiro quarto vai ser dos vegetais e legumes. Aqui sim entra a salada, os legumes como um complemento da proteína, não como ponto principal. Você pode colocar um quarto ou até mais disso, tá? Mas vamos tentar colocar pelo menos um quarto. Esse é o V de vegetais e legumes. E aí sobra um quadrante do nosso prato, que é o que você quiser, o que? Esse é o prato PVQ. Proteína, vegetais e legumes e o que você quiser. Por quê? Porque outra coisa que eu vejo muito é que uma pessoa que tá cansada, tá estressada, tá irritada e ansiosa, e aí entra numa dieta restritiva, onde não pode comer o que gosta, a dieta não dura. Isso ainda leva a pessoa a exagerar quando ela tem oportunidade. Então, com o prato PVQ, você vai ter uma refeição bem nutritiva, que tem bastante proteína, e vegetais e legumes, só que aí você ainda vai ter um espaço para colocar o que você tá com mais vontade no dia. É claro que você pode fazer um prato mais nutritivo se na hora de fazer esse Q, você colocar arroz e feijão, batata, abóbora, mandioca cozida, milho e por aí vai. Boas fontes de carboidrato. Agora, se eventualmente você está num buffet por quilo, está com muita vontade de pegar uma batata frita, você vai lá e coloca no Q do prato PVQ. Está com muita vontade de pegar um pastelzinho, você coloca o pastelzinho no Q do prato PVQ. E aí você não vai encher esse Q com outras coisas. Assim, você acaba fazendo um prato bem equilibrado, te dá os nutrientes que você precisa, tem ferro, tem B12, tem fibras por causa dos vegetais e legumes, e aí você consegue fazer um prato fácil de montar em qualquer lugar. Você sempre vai encontrar alguma fonte de proteína, sempre vai encontrar algum tipo de vegetal ou legume, e o que você quiser é o mais fácil ainda. Se eventualmente você não encontrar nenhum vegetal e legume, ok, deixa aquele espaço livre no prato, mas continua mantendo o Q em um quarto do prato. Fazendo o prato assim, você já vai sentir muita diferença no primeiro dia. Por quê? Porque você vai sentir menos fome depois da refeição. E aí, quando chegar o lanche da tarde, pode ser que você nem queira fazer, ou você vai conseguir ter um controle melhor. E aí você vai chegar no jantar com menos fome e conseguindo fazer uma escolha mais interessante. Eu considero que é muito melhor você fazer um prato PVQ de novo no jantar, comer comida à noite. Tem um mito aí que é melhor fazer lanche à noite, não, é melhor comer comida. Agora, se você for fazer um lanche, tudo bem, você faz o prato PVQ no almoço e à noite você faz um lanche, mas tenta colocar uma fonte de proteína de novo. Agora que eu te ensinei o prato PVQ, eu quero que você aplique o prato PVQ. Se você for fazer isso, já deixa um like no vídeo e diz aqui nos comentários como que você vai montar o seu prato PVQ. Eu quero saber como que você vai fazer isso e vai ser até uma inspiração para outras pessoas que lerem os comentários. E veja só, para muitas pessoas é super complicado saber como insere o alimento que gosta, como faz um prato que não dá fome. E vocês viram que usando essa técnica do prato PVQ fica muito fácil. E essa é uma das coisas, uma das técnicas que eu ensino dentro da escola de emagrecimento. Meu programa online onde você aprende a comer, aprende a fazer escolhas e não fica preso em cardápio ou lista do que pode ou não pode. Tudo você aprende. E no dia 8 de junho eu vou liberar a melhor oferta do ano para você virar aluno da escola de emagrecimento. Vai ser o maior desconto do ano. Você vai ganhar tempo de acesso estendido, porque na escola você tem um ano de acesso e nessa oferta você vai ter mais tempo e você vai ganhar todos os bônus que eu tenho. Eu tenho outros produtos, eu tenho livros, como esse livro que está aqui no fundo com 55 opções de café da manhã e até desafios para a gente fazer em julho e te ajudar aí a perder 1 a 4 quilos em 15 dias dentro desse desafio. Para você não perder essa oferta e a aula especial que eu vou fazer dia 8, chamada Dieta da Vida Real, clica no link do primeiro comentário fixado ou da descrição do vídeo e entra no grupo gratuito do evento, sendo que lá tem um presentinho, um material gratuito para quem entra. Vamos para o resumão desse vídeo. Depois dos 40, a necessidade de proteína aumenta e é muito comum a deficiência de ferro e B12. Ao mesmo tempo, quando as pessoas tentam emagrecer, elas fazem o quê? Comem um pouquinho de proteína, sendo que a proteína é o que dá mais saciedade e o que mais traz ferro e B12. Então é muito mais lógico a gente trabalhar com a ideia
ideia de aumentar a proteína, ainda deixar os vegetais e legumes e completar com alguma outra coisa dentro de um prato que já está bem nutritivo. Por limitar esse último quadrante, que é o quê? Ele não vai ficar tão calórico, porque você está controlando na quantidade. E aí você vai descobrir que o prato PVQ dá para fazer na casa da sua mãe, dá para fazer na rua, dá para fazer no shopping, dá para fazer em casa. Você não vai mais se sentir limitada de, não tem os alimentos da dieta. Não, isso aqui dá para fazer em qualquer modelo de dieta, inclusive. Está fazendo aí sua dieta? Dá para você aplicar o prato PVQ nela. Agora, se você quer comer lanche no jantar, mas quer saber quais são boas opções de lanche de jantar, assiste esse vídeo aqui que eu ensino como fazer o jantar ideal para emagrecer. Agora, se você quer aprender, Felipe, quais são as melhores opções de carboidrato para colocar no P do meu prato PVQ, assiste esse vídeo aqui com um ranking dos melhores carboidratos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.